E aí, pessoal, a gente está fazendo aqui mais um podcast do Tá No Ar da Falck Lubrificantes. Hoje com um convidado de peso, Sérgio Rebelo aqui da Factor Klein. Obrigado, meu Sérgio. Obrigado a você. Obrigado por você ter vindo. A gente tentou combinar aí, deu para marcar. É um prazer ter você aqui. Se você quiser contar um pouquinho sobre sua trajetória, como que a Factor está trabalhando no Brasil, conta aí pra gente. Legal. Obrigado pelo convite. Parabéns pelas instalações, pelo trabalho. A gente fica muito feliz de conhecer um pouco mais de perto o trabalho de vocês, ver a qualidade do trabalho e de toda a seriedade que está envolvida nisso. Eu sou Sérgio Rebelo, sou diretor, fundador da Factor Klein, que é uma empresa de consultoria estratégica e de inteligência de negócios e que, diferentemente de empresas de consultoria de um perfil um pouco mais genérico, tem em alguns segmentos de mercado um foco bastante específico, dentre os quais se destaca o segmento de energia e mobilidade. Nesse segmento, a gente atua ajudando nossos clientes basicamente em 3 linhas de trabalho relacionadas às atividades de crescimento, melhoria operacional e governança, atuando em toda a América Latina. Temos mais de 25 anos atuando nesse mercado de energia, então temos uma história bacana aí para dividir um pouquinho com vocês. Legal. E é uma coisa que eu comentei até com o Sérgio, né? Como tive acesso a alguns materiais, algumas análises que vocês fazem, né? É um tipo de análise que é raro de se ver no Brasil. Não é comum a profundidade, né, que a gente consegue ter, e principalmente o que vocês trazem para o mercado de lubrificantes, que é um mercado que, apesar de estar relacionado a petróleo, normalmente tem muito dado, né, do mercado de petróleo. Do mercado de lubrificantes não é a realidade, né? A gente tem poucas informações, no máximo alguma divulgação de dado público que a ANP faz. É difícil ter acesso a informações, né, desse mercado, seja no Brasil, seja no mundo, né? Então, acho que a profundidade do que vocês conseguem analisar especificamente desse mercado é bem legal. Assim. É verdade. E a gente cobre esse mercado em toda a sua cadeia de valor. Desde óleo básico, desde aditivos, passando pelos lubrificantes efetivamente, o canal de distribuição, o canal de varejo, a indústria. Então, essa visão granular e com muita profundidade nos faz crer que nós temos condição de sermos mais assertivos no direcionamento das oportunidades e desafios dos nossos clientes. Então, foco acaba sendo um diferencial importante. Sem dúvida. E não adianta ter só o foco no técnico de produto e tudo, porque é um mercado muito dependente de distribuição, de presença no mercado e tudo mais. Exatamente. Então, o olhar tem que ser completo. Tem que estar o olhar tem que ser todo, completo, né? Exato. Legal. Uma coisa que eu já vi o Sérgio falar bastante sobre esse tema e tudo, e é uma coisa que para mim cola muito com a minha visão também, sobre o futuro do mercado automotivo e, naturalmente, o mercado de lubrificantes no Brasil, assim, né? O que você tem de visão? Como que você enxerga, principalmente com o que hoje tem de política pública do Mover e de maneira geral, a tendência do consumidor brasileiro também, como que você vê, para onde esse mercado está indo? A gente está indo para o 100% elétrico, que é o que a gente escuta aí. O que você enxerga como previsão? Assim? Eu acho que, antes de mais nada, é importante ressaltar a importância do segmento automobilístico e também de lubrificantes para o mercado brasileiro. Sem dúvida. Nós somos o 8º maior mercado do mundo em 2024 na venda de veículos comerciais e leves no mundo. Sim. Devemos ter produzido algo aí como 2,7 milhões ou algo assim de veículos em 2024, um crescimento de 9% em relação a 2023. E que está chegando no patamar de antes da pandemia, né? Que teve Já, aquela queda exatamente, grande. ainda inferior a lá 2010, 2011, quando chegamos a 3 milhões e meio, Sim. 3 milhões e 700, mas crescendo bastante. Vamos ter produzido também, provavelmente, algo como 1,7, 1,8 milhões de motocicletas, o que coloca o Brasil como o 7º maior mercado do mundo. Também cresceu 14% Sim. em relação a 2023.
E a gente tem uma frota aí, que a gente está falando de veículos circulando no país, superior a 65 milhões de veículos. Sim. E uma frota que continua crescendo pelo aumento populacional, pelo crescimento de renda, entre outros aspectos. Então, o ecossistema do mercado no qual o mercado de lubrificante está inserido é extremamente potente no Brasil. Você tem 25 OEMs, montadoras de veículos, mais de 500 fabricantes de autopeças, 7 mil empresas de concessionárias de veículos, 70 mil varejistas. Você está falando de uma pujança... É um mercado muito importante, né? De maneira geral. Muito importante para qualidade de empregos, para composição de renda, entre outros aspectos. E o que a gente vê como futuro é essa frota ainda crescendo entre, obviamente, dependendo dos parâmetros que você use de crescimento de PIB, de renda per capita e assim por diante, mas a população adulta continua crescendo, embora menos, e vai demandar mobilidade urbana. Então você tem um crescimento da frota ainda entre 2% e 4% pelos próximos 10 anos, e provavelmente com um perfil um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje essa frota é basicamente, assim como as vendas, de combustão interna. A gente espera que o crescimento do híbrido flex ou híbrido etanol seja mais relevante ao longo dos próximos anos, inclusive por conta dos incentivos públicos que você tem relacionados eventualmente a essa alternativa de motorização. Então a gente espera que o caminho brasileiro em termos de descarbonização se dê através do híbrido flex, do híbrido etanol, geralmente os veículos um híbrido mais leve, e que, do ponto de vista do negócio de lubrificantes, tem um impacto muito pequeno em termos de consumo de produtos. Sem dúvida. E eu vejo que muitas vezes, quando entra nesse assunto, né, muita gente simplesmente importa o que está acontecendo em outros lugares e fala assim, não, e aqui no Brasil vai ser igual. Mas, especialmente nesse caminho da eletrificação, da hibridização, né, não está sendo uma coisa linear no mundo, né? Você vê, muito por uma política pública muito imposta, a China claramente está indo para uma frota muito elétrica, a maior parte elétrica, mas o resto do mundo, cada país está tendo um tipo de adoção diferente, né? Mais uma proporção de híbrido, mais uma proporção de elétrico. Às vezes nenhuma política pública, e tudo continua combustão, ou na medida que o consumidor vai buscando. Então, não adianta dizer assim, como acontece em muitos segmentos, a gente vai acontecer igualzinho na China, vai acontecer igualzinho nos Estados Unidos ou igualzinho na Europa. Até porque cada um desses está acontecendo uma coisa. Você tem absoluta razão. E no caso do Brasil, o híbrido leve, ele responde a questões econômicas e responde a questões ambientais e regulatórias. Sim. Então, aparentemente, ele tende a ser a melhor alternativa por uma questão de custo. A gente é uma economia que tem uma renda per capita relativamente baixa. O híbrido leve, ele tem um custo pouquíssimo superior ao de combustão interna. Sim. Torna isso acessível para o consumidor. Ele tem já uma infraestrutura de produção já montada. A montadora não precisa mudar a estrutura de produção dela para produzir o veículo híbrido leve. Ela já está lá. Sim. Você não precisa de infraestrutura de recarregamento. Na medida que você tem, ele recarrega com o próprio uso do veículo. Ele incentiva o biocombustível, que é uma das preocupações do governo, inclusive em termos de descarbonização, e que está previsto no projeto Mover como uma das alternativas para garantir a isenção ou o abatimento de alguns impostos. Então, ele economiza combustível.
de 5% a 20%, dependendo do uso, dependendo do veículo, em relação à combustão interna tradicional. Sim. Então, você tem resolvida a questão da infraestrutura, você tem resolvida a questão do custo, você tem resolvido a questão do poder aquisitivo da população e você tem isso alinhado com a política pública. Naturalmente, tende a ser o caminho mais óbvio a ser tomado. E é o que a gente acredita que vai ser a eletrificação brasileira, se dará, a descarbonização brasileira se dará por esse caminho. É que muita gente não tem essa comparação, né? Mas, primeiro, a parte elétrica, né? A geração de energia elétrica do Brasil ela é muito mais limpa do que a de muitos países. Então, essa eletrificação, por exemplo, na Europa, ela é meio duvidosa, né? Porque a energia elétrica, por mais que eles estejam migrando, ela é toda gerada, ou maior parte gerada por carvão, por combustíveis fósseis. Então, na verdade, só está queimando em outro lugar, mas nesse momento eles ainda não conseguiram resolver essa questão. E lá tem muitos veículos diesel leves, então tem muito consumidor, pessoa física que tem um carrinho ali pequeno, mas que é a diesel, que Exato, que não é a realidade nossa mais. Exatamente. Aqui a gente não tem isso. E a gente tem uma adoção do etanol, né, que é um combustível renovável muito diferente da maioria dos países, né? Não só pelo percentual que se utiliza na gasolina, como pelo uso puro do etanol. Puro, exatamente. Então, isso é uma conta que eu já vi alguns estudos muito interessantes. Tem um estudo da Petrobras que eu já vi que é bem legal de o quanto a emissão de carbono total de um carro híbrido, desde a sua fabricação, né, que não precisa de materiais tão pesados lá para fazer a bateria, de usar a captura de carbono que a própria cana gera na hora de fazer, na hora que ela cresce, né, até ela ser cortada para se transformar no etanol, e o quanto o etanol emite menos também naturalmente. Essa medida do poço ou da terra à roda é muito interessante. É a medida que de fato é a mais importante de ser considerada. E quando você considera a captura de carbono que o etanol tem ao longo do crescimento ali da safra e assim por diante, ele é praticamente net zero de emissão de CO2. O que existe de emissão é relacionado às colheitadeiras que estão ali trabalhando naquele produto e os caminhões que depois levam esse etanol de um lugar para outro, mas efetivamente a produção é net zero. Sim, e isso é uma característica local, e aí é nisso que as pessoas não dá para comparar essa situação. Ninguém produz etanol como o Brasil. Talvez os Estados Unidos tenham uma produção similar, né? Mas o combustível tão importante na matriz total, o etanol é muito importante para nós, e não dá para falar assim, porque a China está indo para o elétrico, mas ela não tem esse etanol, ela não tem essa tecnologia flex tão presente nos veículos e na frota, né? Então, falta, na verdade, falta uma visão ou talvez um reconhecimento da importância que esse fator para a economia, tem para a economia brasileira, para esse ecossistema. Eu acho que talvez falte vocalizar de maneira mais explícita isso. Porque de fato, a gente estava brincando anteriormente, né? É uma jabuticaba do bem. Sim. No sentido que, de fato, ele congrega, responde ao aspecto ambiental, responde ao aspecto econômico e social. Então, portanto, ele deveria ser estratégico e deve ser estratégico para a política industrial do país. E, de certa forma, isso está sendo reconhecido pelo Mover. Sim. Então, nesse aspecto, né? É uma oportunidade interessante, mas falta vocalizar. Eu acho que falta ressaltar a importância disso. E para as pessoas, para o consumidor, na hora de tomar a decisão também, ele entender isso, né? Que quando ele está tratando para um híbrido flex, um híbrido a etanol, ele está gerando um impacto, né, que um elétrico, por exemplo, teria. E o Mover, ele quase que coloca em pé de igualdade ali os dois tipos, exatamente por essa análise, né, desde a plantação da cana, e que muita gente não fala muito, até tenta esconder um pouco nos outros veículos, né, de o quanto você precisa minerar para gerar os metais de uma bateria e todo esse contexto que ainda precisa ser solucionado. Você mencionou a China na bateria, né? Isso é política industrial. Exato. Com seriedade feita em todos os parâmetros,
o espectro de considerações que um assunto desse merece, inclusive comunicação. Sim. O Brasil, infelizmente, se comunica mal nesse aspecto. É verdade. Novamente, precisamos ser mais vocais e mais orgulhosos também das nossas vantagens competitivas e das nossas vitórias. Sim. E essa é uma delas. Sim, e aproveitar essa estrutura do etanol, né? O Brasil, além de ser referência de cana, né? Cana é produto do Brasil desde que a gente é colônia, né? Mas, além da cana, até o milho, a gente tem uma planta no Brasil de produção, é a maior produção de milho, etanol de milho do mundo, né? Então, tem muita coisa legal e que, na prática, atende à demanda do consumidor, que é ser ambientalmente responsável, sem ter que criar a roda, né? Que eu acho que uma coisa que você já tratou e acho que é uma preocupação de muita gente será que só o Brasil ou pouco o Brasil como mercado relevante vai ficar com carros híbridos e todo mundo está indo pro elétrico? É viável, né? Acho que você já começou a tratar um pouco isso, né? Desse negócio. A estrutura está montada. Eu acho que esse é o ponto. É óbvio que a gente tem essa é uma visão para um determinado período de tempo. Sim. Eu diria, me arriscaria a dizer 10 anos. Mas a estrutura, você não precisa mudar as fábricas do jeito que elas estão para produzir o veículo híbrido com flex. Sim. ou com etanol. Ela já está lá. As modificações são absolutamente marginais. Portanto, ela tem atratividade. Sem dúvida. Você não precisa construir uma infraestrutura enorme de eletrificação, embora isso seja também bem-vindo, mas você não precisa. Mas no final das contas, nas nossas estimativas de cenário mais prováveis, a gente imagina que nós vamos chegar lá, novamente, estamos olhando no horizonte de 10 anos, com uma frota de veículos leves em torno de 15% a 20% eletrificados. E que 80% disso será veículos flex híbridos ou etanol. E que em motos e caminhões isso vai estar entre 3% e 5%. Então essa é a visão que a gente tem sobre como vai caminhar, justamente por essa alternativa responder aos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ou seja, tem sustentabilidade pelo menos por um determinado período de tempo. Legal. E isso, entrando aqui no nosso, especificamente no lubrificante, né? Isso, na visão de vocês, vai fazer com que o lubrificante reduza o volume de vendas, né? O crescimento desse mercado? Ou qual que é a expectativa? Em que isso afeta o mercado no prazo mais longo? Os últimos 4 anos, a gente faz muito mapeamento do mercado. Você falou da especialização nossa. Nós fazemos dezenas de estudos proprietários nossos nos mais diversos segmentos relacionados a lubrificantes. A gente tem um controle paralelo, inclusive, de crescimento e de demanda de mercado por segmento, por setor, por viscosidade, por tudo que você pode imaginar. Nos últimos 4 anos, o mercado de lubrificante, pelos nossos dados, cresceu em média em torno de 2,5% ao ano. Na média, 2,5%. Entre altos e baixos. Entre altos e baixos, 2,5% ao ano. Quando a gente olha para frente, a gente imagina um crescimento um pouco menor do que esses 2,5%, em torno de 1,8% para veículos leves, no cenário mais provável, tá certo? Até 3% ou 4% para motocicletas. Na média, você vai ter ali o mercado crescendo por volta de 2%, alguma coisa assim. E por que ele cresce menos? Porque, na verdade, você tem uma migração de qualidade muito importante em termos de viscosidade de produto. O produto menos viscoso vai ter um prazo de troca maior, portanto, impactando no volume de produto. E um pedacinho da eletrificação. Sim. A gente, inclusive, quantifica essas coisas. Ah, legal. Hoje, o mercado de PCMO, de veículos para passageiros, por exemplo, você tem, do mercado de 2024, você deve ter tido perto de 50% entre 0W e 5W. Quando a gente projeta 10 anos, isso vai para 90%. Sim.
Há muito tempo, né, a maioria dos carros já tem essa recomendação. Vai 95%. Você imaginar que a idade média é 11 anos? Sim. É o hoje, perfeito, amanhã. Então, efetivamente, vai ser isso que acontece. No mercado de veículos pesados, majoritariamente o mercado é 15W. A gente olha para 10 anos e a gente vê o 0,5 e o 10W com 50% a 60%. O que significa isso? Que o volume que será consumido, dados os prazos de troca maiores, tendem a ser menores. Não significa que o mercado vai decrescer. Ele vai crescer, ele vai sofrer uma detração desse crescimento derivado da mudança de viscosidade. Qual é o impacto? Aproximadamente 0,6% ao ano. Então, se não tivéssemos evolução da qualidade, o mercado cresceria cerca de 6% a mais, teria um volume para óleo de motor de 6% a mais em 10 anos. Esse é o pedacinho da viscosidade. Que é aquela, né, na prática, antigamente todo mundo trocava a cada 5.000 quilômetros o óleo mineral, 2050, exato, ou 40 lá no passado. Hoje em dia, naturalmente, tem até trocas diferentes, 13.000 quilômetros, mas vamos falar aqui que a cada 10.000 quilômetros se troca um óleo sintético, um 5W, 0W. Então, você naturalmente está comprando metade do lubrificante que você comprava. Em linhas gerais, o consumidor geral, é isso que ele está fazendo, né? Ele não percebe porque ele está seguindo a recomendação da montadora, do carro dele. Mas tem muito mais eficiência no processo. Exatamente. O lubrificante ele tem uma qualidade que permite que a troca seja estendida. Isso gera uma demanda menor de lubrificante no final. Exatamente. Que é mais relevante até do que o próprio elétrico. Então são dois pedaços. O pedaço, por que o mercado de lubrificante não vai crescer como cresceu nos últimos anos? Tem um pedaço da migração para a qualidade, que tira um pedaço do volume, que a gente estima de 0,6% ao ano nos próximos 10 anos, e tem a eletrificação. Se você acreditar nos números, no nosso melhor cenário, imaginando uma frota em 10 anos de cerca de 15% a 20% eletrificada em veículos leves e 3 a 5% em motos e caminhões, e fundamentalmente essa eletrificação nos leves se dá através do híbrido flex ou etanol, você vai ter ainda provavelmente 4 a 5% de crescimento que você perde nesse período. Sim. Soma as duas questões, você tem 1% ao ano pelos próximos 10 anos que o mercado deixa de crescer. 60% por conta da viscosidade e 40% por conta da eletrificação. Mas tem um lado bom nisso. É que o mercado cresce de lubrificante em torno de 2%, vamos dizer, em volume, mas em valor a tendência é que ele cresça para 2,5%, 3%, porque os produtos de menor viscosidade, de menor qualidade, têm um preço relativo maior do que os de menor qualidade. Agrega qualidade, diminui volume, mas agrega qualidade, e a gente vai estar tratando o motor, o veículo, a máquina do cliente melhor, porque a gente vai estar com um produto de mais qualidade. Eficiência. Exatamente. E com mais eficiência e com mais economia. E trazendo a questão tanto de economia quanto ambiental atendida, vamos dizer assim. Exatamente. Acho que é uma visão muito do mercado, como a gente já enxergou muito essa questão do elétrico, agora está mais premente, né? A gente começa a ver esses carros chineses aí, tem muitos carros elétricos chegando, mas é muito comparado com o nada que existia, né? Mas não quer dizer que eles sejam dominantes no mercado total, né? Sem dúvida. É uma visão que eu compartilho bastante. Eu acho que eu tenho uma visão mesmo nessa direção também. Legal. Acho que faz sentido, assim, né? Logicamente. E outra coisa que eu vejo que é bem interessante, acho que você é bem envolvido nisso, é a nacionalização do mercado brasileiro de lubrificante, né? Antigamente, e hoje em dia a gente continua vendo marcas internacionais, né, sendo vendidas no mercado,
Mas isso não quer dizer que sejam empresas internacionais que estejam fazendo essa venda, né? Como que você enxerga isso? De que maneira isso aconteceu ou por que isso aconteceu e o quanto isso o que isso traz para o mercado, assim, na sua visão? Eu acho que, de novo, é um pouco da história da jabuticaba do bem. Sim. E nesse aspecto, as empresas nacionais as empresas de capital, majoritariamente nacional, tiveram uma visão de antever essa situação em relação aos grupos estrangeiros. O mercado de lubrificantes no Brasil hoje, 5 empresas dominam 70% do mercado. Outras 150, e aí você pode discutir o número, se é 120 ou 180. Sim. Isso é muita gente. É muita gente, tem 30% do mercado. Sim. Das 5 primeiras, 4 são de capital nacional. As outras, até, exceto Vibra e exceto Iconic, com o caso da marca Ipiranga, porque Iconic tem Ipiranga e Chevron, são licenciamentos ou direitos sobre marcas internacionais. A Vibra é Lubrax. Só que quando você considera essa questão do capital nacional, nas nossas contas, as empresas de capital nacional têm quase 90% de market share no Brasil, 88%, 87% de market share. E continuam reafirmando o seu acreditar no mercado de lubrificantes, porque elas continuam fazendo fusões e aquisições. Sim. A gente tem visto algumas fusões e aquisições em segmentos específicos de mercado feitos por essas empresas. Estão se internacionalizando, estão crescendo além do mercado brasileiro com capacitações aqui adquiridas, ou seja, você tem eficiência operacional suficiente para exportar qualidade, exportar know-how brasileiro, exportar né? know-how, Forma de trabalhar, exportar volume. Então eu vejo que essas companhias conseguiram perceber essa vantagem competitiva que essa cadeia de lubrificantes teria no Brasil e se posicionaram no sentido de usufruir delas. Sim. Isso tem uma visão minha assim, tem muito a ver acho que a complexidade brasileira assusta um pouco também, às vezes, né? Complexidade de logística, complexidade de distribuição, complexidade tributária, tudo isso assusta um pouco quem é de fora, né? Mas também a visão do brasileiro de que o mercado é muito pujante, é um mercado muito interessante, é um mercado que vai continuar crescendo e que nem sempre é compartilhado pela visão internacional, assim, né? O sistema de lubrificante no Brasil, ele é extremamente dinâmico e extremamente promissor. Veja, olha os pontos que você enumerou. A gente é o 6º maior mercado de lubrificantes do mundo. Tem um crescimento contratado de qualidade e de volume. De qualidade pela migração para viscosidades menores. Sim. E de volume pelo crescimento ainda continuado da frota. Sim. Você tem as forças públicas e interesses estratégicos do país associado aos interesses desse mercado, na medida que o híbrido flex venha a ser a alternativa de descarbonização local. Você tem a indústria concentrada em grupos nacionais, que tem investido em fusão, aquisição, expansão de planta, criação de novas plantas, entre outras questões. A decisão está aqui. Você tem políticas do chamado ESG relacionadas a uso e reutilização de embalagens e de óleo básico que são referência no mundo todo. Sem dúvida. E você vai ter um ponto que a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais para frente, uma oferta de matérias-primas de qualidade, confirmado os investimentos previstos para a expansão da planta de Grupo 2 da Luarte e a nova planta de Grupo 2
da Petrobras, você tem, do ponto de vista de oferta de matérias-primas, uma nova leva de investimentos, tanto de Luarte como Petrobras, relacionado ao aumento de capacidade de grupo 2, que dá uma nova figura para esse mercado. E também a chegada de fabricantes de aditivos chineses, asiáticos, com propostas de valor também diferenciadas. Então você tem, e tudo isso no momento onde os grandes mercados do mundo têm outras pressões e com certeza estabilização ou declínio do mercado de lubrificante. Outras prioridades talvez. Exatamente. Então você tem um conjunto de fatores no Brasil que é absolutamente único e que entrega crescimento com valor, com sustentabilidade e atendendo todos os requisitos que a gente entende como viáveis para garantir a sustentabilidade do mercado. Um parêntese aqui sobre esse tema que você falou, foi bem legal. Eu tive num congresso no ano passado e um apresentador, a gente estava discutindo o mercado brasileiro e tal. Isso já foi um ponto super interessante, né? Porque para um congresso nos Estados Unidos puxar o tema do mercado brasileiro, naturalmente você já vê que o mercado brasileiro está gerando interesse, né? Ou o mercado latino-americano para eles, que o Brasil é a maior parte, né? E uma das coisas que eles citaram foi esse processo tanto de recolhimento, de normas, de estrutura montada, infraestrutura montada, de recolhimento tanto de embalagens quanto de óleo básico, que eles enxergam como uma referência para os Estados Unidos, que é o maior mercado de lubrificante, né, do mundo. Então, a gente está virando referência em outros contextos, em outras situações, e nesse mundo ESG, a gente já teve isso montado, e a infra de logística reversa do Brasil ela foi montada antes disso virar lei, né? É simplesmente porque economicamente aqui no Brasil fazia sentido ter essa logística reversa. Então, esse é um ponto bem legal mesmo do mercado brasileiro. E mais uma vez, a gente critica muito as políticas públicas e às vezes talvez a gente não as comunique bem. Sim. Porque essa é resultado de uma política pública consistente, desenvolvida ao longo do tempo, mas que às vezes não está sendo devidamente vocalizada enquanto importância do que ela é. E eu acho que isso vale também para o mercado de lubrificante. Nós somos tímidos. É verdade. Em reforçar essa potência do ecossistema de lubrificantes no Brasil. E aí a gente não, eventualmente, não comunica adequadamente isso, né? Esperamos estar fazendo nossa parte aqui com o podcast, né? Acho que um dos motivos da gente criar esse modelo foi porque exatamente a gente não tem ninguém falando do mercado, de como a gente faz coisas boas, de como o mercado de lubrificante é forte no Brasil, como ele é importante, como tem qualidade de empresa brasileira fazendo produto. Então, foi um dos motivos que a gente começou a perceber que o consumidor não tinha nenhuma informação, basicamente. Ele recebia muito na ponta do mercado informação, às vezes o trocador, a pessoa que está ali, mas o alcance disso é pequeno, naturalmente, né? Então, a gente enxergou isso como uma necessidade mesmo, né? Eu acho essa iniciativa absolutamente interessante. Como você mencionou, a gente tem ilhas de excelência nesse segmento todo. Sim. Quando a gente fala de produção de óleo básico, o trabalho feito pela Luarte, a consistência de qualidade é absolutamente fantástico, não desmerecendo os demais, mas o trabalho da Luarte é fantástico. A Petrobras tem esse projeto relevante, importantíssimo para o Brasil de Grupo 2, que se concretizado leva o Brasil para um outro nível de competitividade, com certeza. Você tem empresas que são referência global em lubrificantes no Brasil. A Moove é uma empresa que tem participação em mercados europeus, no mercado americano, na América Latina. Você tem a Vibra fazendo um trabalho fantástico após a privatização e expandindo e inaugurando uma planta nova, que é a quarta maior planta de lubrificantes do mundo. Olha a aposta que você faz num mercado como esse no Brasil, uma planta
absolutamente competitiva, com uma estrutura hoje voltada para lubrificantes completamente diferente do que era no passado, também querendo conquistar o mundo com seus produtos. Quer dizer, e de novo, me desculpando com as outras empresas que também fazem um trabalho fantástico, mas você tem ilhas de excelência muito bacanas nesse negócio. Sim. Você tem distribuidores muito bem preparados, você tem indústrias que aprenderam a comprar lubrificante e trabalhar com os fabricantes de lubrificante em formatos de parceria. Então é uma cadeia muito poderosa, é uma cadeia muito potente. E a gente precisa vocalizar mais isso. Então, parabéns aí pela iniciativa. Legal. Não, bacana. Eu acho que uma coisa que eu até trato como uma situação que poderia acontecer, mas você já falou muito bem, né? Um fator que poderia acontecer seria o Brasil sendo uma exceção nessa questão do híbrido etanol, ele tem uma dificuldade de fornecimento de matérias-primas e tudo mais. Você já trouxe muito do fornecimento local, né? A Luarte como uma referência de fato, a própria Petrobras. Talvez um excesso de oferta que surja porque os outros mercados estão demandando menos, né? Tem também oportunidades nesse risco, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado novamente, né, Lucas, é um mercado que continua crescendo, tem um volume contratado já de crescimento pelo aumento da frota, tem um volume contratado de melhoria de qualidade com preço melhor do que volume, efetivamente. É um mercado em transformação, sem sombra nenhuma de dúvida. E como o mercado é em transformação, e tudo está passando por transformações, ele tem oportunidades e tem desafios. Eu acredito que, efetivamente, nós não tenhamos espaço para 150 empresas. Sem dúvida. No mercado de lubrificante. A lógica econômica aponta para uma consolidação importante desse mercado. Efetivamente, quem será consolidador ou quem será consolidado, na minha opinião, passa pelo foco que essas companhias vão ter e o diferencial que elas vão ter nos seus mercados, nos seus segmentos e assim por diante. Mas é um mercado com muitas oportunidades, sem sombra nenhuma de dúvida. E aí falávamos antes, né, Lucas? E o que vai talvez diferenciar? Muita gente me pergunta, né? A gente está falando de lubrificante, mas o óleo básico não é o mesmo? O aditivo não é o mesmo? As aprovações não é o mesmo? Por que a empresa A vende mais do que a empresa B? E aí a gente pode ter um outro podcast, sem dúvida, enorme falando sobre isso. Mas qual é o pano de fundo? O pano de fundo é governança. O pano de fundo é um olhar detalhado, granular, continuado para as oportunidades versus as capacitações que eu tenho e aquelas que eu vou ter que desenvolver. A escolha de que batalhas eu vou efetivamente lutar e com que armas. Sem dúvida. Eu acho que esse é o aspecto mais importante que a gente enxerga quando a gente olha para essas grandes empresas que a gente mencionou, bem-sucedidas, e a gente tem o privilégio de ter trabalhado com todas elas, ou grande maioria delas. A gente vê a quantidade de trabalho, de esforço, de energia e de recursos utilizados para que esse trabalho, ao longo dos anos, dê frutos. Sim. Eu vejo que aí, olhando o que eu vejo, né, até pela minha posição no Semipetro e o nosso trabalho aqui da Tanco, eu vejo muito isso, né? Quem está se destacando entre essas 150 menores empresas aí que não estão nesse top 5, naturalmente quem está se organizando, quem tem governança, quem foca em qualidade, e não quem está focando em fazer um produto só por preço, e não quem tá, porque isso, o mercado já não tem demanda para isso, né? De focar só em fazer qualquer coisa e entregar qualquer coisa. Isso não vai ser sustentável. Isso não vai ser sustentável. A causa das causas, como diriam os filósofos, está na governança. Se você tiver governança, você vai ter tempo de qualidade para analisar todos esses outros pontos. E aí as suas escolhas tenderão a ser melhores. Não vai dar para competir com... Não tem sentido um mercado com esse nível de número de empresas. Sem dúvida.
E a gente tem visto muito isso lá no Silvipetro, né? Como várias empresas lá têm se destacado nessa organização, nesse processo. Tem sido bem interessante. Acho que a gente busca aqui também do nosso lado da Tanco, tanto na terceirização que a gente faz para outras empresas, quanto na Falck e na Potenza, que são nossas marcas, ter exatamente esse diferencial, né? De entregar o que o consumidor está querendo, entregar para o melhor e não para o pior, né? Que já foi uma tendência no passado do mercado. Né? É isso aí. Legal. Obrigado. A gente vai para o encerramento. Acho que deu para a gente discutir bastante. Acho que o objetivo aqui era mostrar um pouco mais, de uma maneira mais ampla, né? Que nem sempre a gente tem oportunidade de mostrar o mercado de lubrificante. Acho que o Sérgio é a pessoa certa aí para a gente falar sobre isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.